O iceberg dos fatos perturbadores, teorias e coisas foi postado no Reddit no ano passado por uma usuária que já excluiu a conta, por isso não posso dar os créditos. De todo modo, é uma coleção aleatória de fenômenos perturbadores, como mortes, crimes, doenças, conceitos filosóficos, teorias da conspiração e muito mais. Vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdos perturbadores, inscreva-se e ative as notificações para receber mais vídeos assim. Se quiser apoiar o canal, torne-se membro no Ko-fi ou aqui para acessar vídeos sem cortes e outros benefícios, ou deixe uma gorjeta clicando em Obrigado abaixo do vídeo. Obrigada a todos que considerarem isso. Este vídeo abordará uma variedade de tópicos potencialmente sensíveis, incluindo morte, desaparecimentos e atividades inadequadas envolvendo crianças. Aconselha-se a discrição ao espectador. Você pode clicar no link na descrição para assistir a uma versão mais longa, sem cortes e sem anúncios deste vídeo, que inclui algumas entradas extras que não foram adequadas para esta versão. Na religião e no folclore, o inferno é visto como um reino ou estado onde almas são punidas após a morte pelos pecados. É o oposto do paraíso, um lugar de miséria, sofrimento e tortura. A duração estimada do inferno para um indivíduo varia em diferentes religiões. Algumas cristãs veem o inferno como tormento eterno, enquanto hindus e budistas o consideram uma fase temporária entre reencarnações. Se você nunca pensou nisso, o tamanho do universo pode não parecer digno de um iceberg de coisas perturbadoras. Mas quem tem angústia existencial entende por que isso está aqui. O universo observável é estimado em cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, o que é praticamente incompreensível. Para contextualizar, um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, cerca de 6 trilhões de milhas. Então, imagine 6 trilhões multiplicado por 93 bilhões e você terá o diâmetro estimado do universo em milhas. Mas isso é só uma estimativa? Ninguém sabe o tamanho real do universo, que pode até ser infinito? Isso é perturbador, pois mostra como somos insignificantes no grande esquema das coisas. A grande maioria de nós vive e morre sem ter causado nenhum impacto significativo na Terra. Mas não importa o quão conhecido ou influente você se torne aqui, nada disso realmente importa no contexto do universo como um todo. Não quero causar depressão em ninguém aqui. Você pode e vai impactar quem ama e sua comunidade, e isso já é suficiente. Mas a imensidão do universo é um bom motivo para não levar a vida tão a sério. Outra questão inquietante sobre o tamanho do universo é se somos a única forma de vida nele. Faz sentido que em algum lugar haja vida, mas ainda não a encontramos e talvez nunca encontremos. Sinceramente, não sei o que é mais assustador. Se existe vida lá fora e não sabemos como ela é, ou se é amigável, ou se estamos totalmente sozinhas. Atividade paranormal pode ser descrita como eventos ou seres fora da compreensão científica, geralmente fantasmas e alienígenas, assim como fenômenos como telecinese e clarividência. Sou cética quanto ao que não tem evidência científica, então não acredito em fantasmas ou no paranormal, exceto talvez em alienígenas, embora ache improvável que já tenhamos encontrado algum. Muitas pessoas dizem ter vivido experiências paranormais, mas acredito que exista uma explicação racional para isso. Nossos olhos podem nos enganar e nosso cérebro gosta de pregar peças em nós. Nossos sentidos são muito menos confiáveis do que gostamos de acreditar e nem tudo é o que parece. Dito isso, a maioria dos fenômenos paranormais, como conceito, é infalsificável. Mesmo que encontros individuais possam ser desmascarados, é impossível provar de forma definitiva que fantasmas não existem, independentemente da probabilidade. As pessoas têm experimentado fenômenos paranormais há milhares de anos e, independentemente da explicação verdadeira, isso ainda é perturbador.
Se são fantasmas ou alucinações, ainda assim parecem muito reais para quem presencia, o que deve ser assustador. O câncer é um conjunto de doenças marcadas pelo crescimento anormal de células que podem se espalhar pelo corpo. O câncer é uma das principais causas de morte no mundo e representa quase 1 em cada 6 mortes no total, o que já é um fato bastante perturbador por si só, mas o que eu acho ainda mais preocupante é a quantidade de coisas que podem aumentar o seu risco de desenvolver câncer. Existem os fatores óbvios, como fumar e o álcool, mas também há uma lista aparentemente interminável de coisas que todos nós encontramos no dia a dia e que são quase impossíveis de evitar, desde a radiação ultravioleta do sol até as emissões do trânsito. Além disso, alguns hábitos, como comer alimentos queimados e beber líquidos muito quentes, podem aumentar o risco de câncer, mesmo sem as pessoas saberem. É assustador pensar que, não importa o que você faça, não dá para evitar totalmente todos os carcinógenos. Mas a boa notícia é que, graças a exames preventivos melhores e mais opções de tratamento, a taxa de mortalidade por câncer está diminuindo. Nos Estados Unidos da América, a taxa de sobrevivência em 5 anos para todos os cânceres juntos foi de 69% em 2014. Vários tipos de câncer, incluindo o de mama, próstata e testículo, agora têm uma taxa de sobrevivência de 5 anos acima de 90%, e podemos esperar que as taxas de mortalidade continuem diminuindo. Esquizofrenia é uma condição de saúde mental de longo prazo que causa uma variedade de sintomas psicológicos, incluindo alucinações visuais e auditivas e delírios. A causa exata não é conhecida com certeza, mas acredita-se que seja uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Esses fatores podem envolver traumas na infância, uso de drogas, complicações na gestação e parto, além de diferenças no desenvolvimento cerebral. Vale lembrar que a maioria das pessoas com esquizofrenia não é violenta nem representa risco a outros, mas a condição pode ser muito difícil e assustadora para quem a enfrenta. Tratamentos como medicação antipsicótica e terapia podem, se bem controlados, reduzir as chances de recaídas graves. Jeffrey Epstein é uma das entradas mais perturbadoras neste iceberg. Tenho certeza de que você pelo menos já ouviu falar dele, mas permita-me resumir brevemente. Ele era um financista conhecido por se associar com inúmeras celebridades, políticos e outras figuras proeminentes. Ele foi preso pela primeira vez em 2005 após ser acusado de pagar a uma garota de 14 anos por contato inapropriado. Dezenas de outras meninas menores de idade o acusaram de coisas semelhantes, mas ele acabou sendo autorizado a se declarar culpado por uma acusação envolvendo apenas uma dessas vítimas, o que resultou em ele cumprir 13 meses em um programa de trabalho externo na prisão. Ele foi preso novamente em julho de 2019 por acusações federais de tráfico de menores e pouco mais de um mês depois foi encontrado morto em sua cela. Foi decidido que ele tirou a própria vida, embora muitos duvidem disso? Há outras teorias da conspiração sobre Jeffrey Epstein como possíveis nomes em sua lista de clientes, mas não entrarei nesse tema aqui. Alguns estimam que ele teve mais de 1.000 vítimas, mas o número exato é incerto. Se você tem uma idade parecida com a minha, ou é mais jovem, provavelmente cresceu com uma certa sensação de desgraça iminente devido aos efeitos das mudanças climáticas. Desde sempre ouvimos na escola notícias e documentários que as mudanças climáticas vão mudar o mundo para sempre, e não de forma positiva. Já vemos efeitos como perda de gelo marinho, derretimento de geleiras, aumento do nível do mar e ondas de calor mais intensas, e a situação tende a piorar, podendo até ser irreversível. Segundo o Fórum Internacional do Meio Ambiente, um estudo alerta que exceder, mesmo que temporariamente, o limite de 1,5 graus Celsius de aquecimento global pode causar consequências irreversíveis, como aumento do nível do mar e grande perda de biodiversidade. O artigo aponta que passar desse limite pode causar o derretimento do permafrost, liberando muitos gases de efeito estufa e acelerando as mudanças climáticas. A pesquisa também indica ondas de calor extremas que podem causar mortes excessivas, principalmente em comunidades vulneráveis.
Cada fração de grau acima de 1,5 graus Celsius eleva o risco de acionar pontos de inflexão climática, como o colapso da Amazônia ou destruição total dos recifes de corais. Além das mudanças físicas no clima, o excesso também representa uma ameaça grave à biodiversidade. O relatório Planeta Vivo 2024 da World Wide Fund for Nature revelou uma queda alarmante de 73% nas populações de vida selvagem nos últimos 50 anos. Embora a mudança climática seja uma das maiores ameaças à humanidade, a possibilidade de uma guerra nuclear é talvez ainda pior. Trechos de um artigo do The Guardian explicam o motivo. Enquanto você lê isto, cerca de 4.000 armas nucleares estão prontas para um primeiro ataque no hemisfério norte. Poder atômico suficiente para matar até 700 milhões de pessoas apenas com explosões e queimaduras. E isso é só o começo. As explosões e incêndios, como nada visto na Terra desde o impacto do cometa que levou à extinção em massa do Cretáceo, lançariam fuligem suficiente na estratosfera para lançar uma sombra impenetrável sobre o planeta. Sem luz não há fotossíntese, que é a base das cadeias alimentares do planeta. Sem calor, a superfície da Terra mergulharia em um inverno gelado que duraria anos. Mark Linus afirmou que não há como se adaptar a uma guerra nuclear. O inverno nuclear matará quase toda a população humana, sem possibilidade de preparação ou adaptação, pois ocorre em poucas horas. É um risco existencial muito mais catastrófico do que a mudança climática. Nunca haverá outra colheita para a humanidade. A comida nunca mais vai crescer, porque quando o sol voltar a aparecer e as temperaturas subirem de novo, em cerca de uma década, todo mundo já estará morto. Vender sua alma significa agir de forma desonesta para obter dinheiro, sucesso ou poder? Creio que essa entrada pode se referir a teorias da conspiração sobre celebridades vendendo suas almas. Isso pode ser de forma literal. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que The Weeknd literalmente vendeu sua alma para o diabo há alguns anos, em troca de mais sucesso em sua carreira. Isso supostamente foi insinuado por meio de várias referências satânicas vagas em seus videoclipes e shows, como em um show em que os números 666 teriam piscado na tela. Pode ser também de forma metafórica. Por exemplo, já foi teorizado que Kris Jenner vazou a fita imprópria para o trabalho de sua filha Kim Kardashian. Se for verdade, ela não vendeu a alma, mas sacrificou princípios por fama. Essas teorias da conspiração geralmente não têm nenhuma evidência concreta por trás e costumam estar relacionadas a outras conspirações dos Illuminati. O efeito Mandela ocorre quando muitas pessoas recordam eventos, produtos, fotos ou palavras de forma diferente da realidade. O termo foi criado em 2009 por Fiona Broome, que achava que Nelson Mandela havia morrido na prisão nos anos 1980, mas ele faleceu em 2013. Ela descobriu que muitas outras pessoas também se lembravam da mesma coisa que ela e, desde então, surgiram inúmeros outros exemplos. Alguns dos mais loucos para mim, pessoalmente, são Looney Tunes não é Looney Tunes, o fato de que não existe a frase Olá Clarice em O Silêncio dos Inocentes e o Homem do Monopólio não tem um monóculo. Alguns veem o efeito Mandela como prova de universos paralelos, mas a explicação mais plausível são falsas memórias, o que assusta ao pensar quantas pessoas sem ligação já passaram por isso no mundo. Mais de 80% do oceano permanece inexplorado, o que é curioso, já que humanos foram à Lua e enviaram sondas a Marte, mas ainda não conhecemos boa parte do nosso planeta. O oceano cobre 71% da Terra e, em grandes profundidades, há escuridão total e pressão extrema, dificultando a exploração humana. Estima-se que mais de 90% das espécies oceânicas ainda não foram descobertas, o que nos faz pensar no que pode existir lá embaixo. Eu sei que é improvável, mas há um tempo entrei na onda do megalodonte e gosto de imaginar que ele ainda existe por aí. Talvez ele evoluiu para viver em águas mais profundas. Em 2014, um tubarão branco de 2,7 metros foi rastreado e levado a quase 600 metros de profundidade.
Depois, a temperatura subiu de repente, indicando que ele foi comido por algo maior, talvez uma orca ou até um megalodonte. Essa história mostra que já conhecemos criaturas assustadoras no oceano, então temo imaginar o que ainda não descobrimos por aí. O mundo está cheio de coincidências estranhas. Vamos dar uma olhada em algumas das mais inacreditáveis. Em julho de 1975, 17 anos, foi morto quando um táxi o atropelou enquanto ele estava em sua lambreta em Hamilton, Bermudas. Coincidentemente, seu irmão morreu na mesma rua e da mesma forma, um ano antes. Ele também tinha 17 anos e estava dirigindo exatamente a mesma lambreta quando foi atingido por um táxi, que acabou sendo o mesmo táxi, com o mesmo motorista, levando o mesmo passageiro. Edgar Allan Poe escreveu um romance onde Richard Parker sobrevive a um naufrágio com 3 pessoas que acabam decidindo comê-lo para não morrerem de fome. 46 anos depois, na vida real, um navio afundou e houve 4 sobreviventes, incluindo Richard Parker, que, assim como no romance, foi canibalizado pelos outros 3. Em 1979, 2 gêmeos separados com 4 semanas se reencontraram aos 39 anos. Acontece que ambos haviam sido chamados de Jim pelos pais adotivos, ambos gostavam de matemática e carpintaria e tinham carreiras na área de segurança. Ambos haviam sido casados com mulheres chamadas Linda, depois se divorciaram e se casaram com mulheres chamadas Betty, tendo filhos chamados James Allen. Eu também tenho uma coincidência pessoal que não é tão louca quanto as outras que acabei de mencionar, mas na época me pareceu incrível. No ano passado, eu estava em Amsterdã com uma amiga. Estávamos andando pela cidade e acabamos conversando com um casal de americanos. Após alguns minutos, fomos embora e nos seguimos no Instagram. Descobrimos que tínhamos um amigo em comum e que ela conhecia alguém que conhecia em Los Angeles no ano anterior. Lembre-se, sou da Inglaterra, ela dos Estados Unidos da América, e nos encontramos por acaso na Holanda. Quais as chances, entre tantas pessoas, de eu me tornar amiga de alguém que conhecia em outro continente por acaso? Eu acho coincidências estranhas fascinantes, então se alguém tiver mais alguma, por favor, me conte nos comentários. O avanço da inteligência artificial, especialmente o quão rápido ela está progredindo, fez com que muitas pessoas temessem que haverá algum tipo de apocalipse causado por inteligência artificial. Isso pode incluir substituir toda a força de trabalho humana, algo que já começamos a ver. Existem muitas tarefas que antes exigiam um funcionário humano e que agora podem ser feitas por aplicativos de inteligência artificial facilmente acessíveis, desde tradução até desenvolvimento web. Outra possibilidade apocalíptica é a inteligência artificial assumir o controle e nos erradicar totalmente. Isso pode ser um efeito não intencional da programação da inteligência artificial. Por exemplo, se você disser a um robô para cultivar o máximo possível de batatas, quem sabe até onde ele iria para conseguir isso? Talvez ele mate o dono de uma fazenda próxima para pegar as batatas dele, ou talvez ele mate todo mundo no mundo para que não haja ninguém para consumir as batatas e diminuir a quantidade. Acredito que a dominação da inteligência artificial seja inevitável neste momento. Não tem como voltarmos a viver sem o ChatGPT ou outras IAs. Então, só nos resta torcer para que as consequências não sejam tão graves. O paradoxo de Fermi basicamente questiona: onde estão os alienígenas? Faz sentido que exista vida inteligente fora da Terra devido à imensidão do universo, mas então por que não temos nenhuma evidência observável dessa vida? Acredito que o paradoxo de Fermi já responde sua própria pergunta. Ainda não encontramos alienígenas porque o universo é imenso. Enviamos espaçonaves para todos os planetas do nosso sistema solar, mas há bilhões, talvez trilhões, de outros sistemas planetários. Os humanos exploraram uma parte minúscula do universo, então por que presumiríamos que outra forma de vida inteligente teria explorado muito mais, o suficiente para nos encontrar? De acordo com a Wikipédia, a Operação Northwoods foi, abre aspas, uma operação de bandeira falsa proposta que se originou dentro do Departamento de Defesa do Governo dos Estados Unidos em 1962,
As propostas sugeriam que agentes da Agência Central de Inteligência simulassem atos terroristas contra alvos americanos, culpassem o governo cubano e usassem isso para justificar uma guerra com Cuba. O documento detalhava a possibilidade de controlar remotamente uma aeronave civil repintada como avião da Força Aérea dos Estados Unidos da América, simular a queda de um caça da Força Aérea Americana na costa de Cuba, possível assassinato de imigrantes cubanos, afundamento de barcos de refugiados cubanos, explosão de navio americano e orquestração de atos terroristas em cidades dos Estados Unidos da América. As propostas foram recusadas por John F. Kennedy. O Clube dos 27 refere-se a uma lista de celebridades que morreram aos 27 anos, incluindo Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Brian Jones, Janis Joplin e Jim Morrison. Há uma lenda urbana sobre o Clube dos 27 que afirma que várias celebridades mortas aos 27 anos tinham um isqueiro branco, mas isso foi desmentido, já que isqueiros descartáveis não eram comuns na época em que morreram. É um mito urbano que mortes de celebridades ocorram mais aos 27 anos, e a importância dessa idade pode ser explicada de algumas formas. Embora 27 seja uma idade relativamente jovem para morrer, muitas dessas celebridades eram conhecidas por seus estilos de vida de alto risco. Pesquisas estatísticas já refutaram que mais celebridades morrem aos 27 anos, indicando que a lista foi selecionada a dedo. Você provavelmente poderia escolher qualquer outra idade e fazer uma lista parecida. Por exemplo, Heath Ledger, Avicii, Brandon Lee e várias outras celebridades morreram aos 28 anos. Como citei antes, cerca de 80% do oceano segue inexplorado e mais de 90% das espécies marinhas podem não ter sido descobertas. Conhecemos várias criaturas do fundo do mar, algumas bem perturbadoras, como o peixe pescador. Como você pode ver na foto que está na tela agora, ele parece absolutamente assustador. Machos geralmente têm poucos centímetros, enquanto fêmeas podem atingir 1,2 metros. Elas usam uma haste bioluminescente na cabeça para atrair as presas. Os machos do diabo negro angloface são especialmente assustadores. Ao encontrar uma fêmea, eles se unem a ela e se fundem ao seu corpo permanentemente, nunca a deixando. Eles mordem a fêmea, liberando enzimas que dissolvem o tecido ao redor, fundindo-os e permitindo que compartilhem a mesma corrente sanguínea. O calendário cósmico foi desenvolvido por Carl Sagan para visualizar os 13,8 bilhões de anos de história do universo, comprimindo-os em um único ano. No calendário, o Big Bang acontece à meia-noite do dia 1º de janeiro, a formação da Via Láctea ocorre em meados de maio, a formação do Sol e da Terra em meados de setembro, a extinção dos dinossauros é no dia 30 de dezembro, e a história humana ocupa apenas os últimos segundos do último minuto do dia 31 de dezembro. Isso realmente coloca em perspectiva o quão pouco tempo os humanos existiram e quanta coisa aconteceu antes de nós. Nesta entrada, mostrarei apenas algumas fotos tiradas pouco antes da morte, com breve descrição. Em 1995, o dublê Robert Overaker tentou chamar atenção para o sem-teto pilotando um jet ski nas cataratas do Niágara e saltando de paraquedas. O paraquedas dele não abriu e ele caiu para a morte. Esta foto mostra Casey Rivara ajudando uma família de patos a atravessar a rua em maio de 2023. Pouco depois, ele foi atropelado fatalmente por um carro. Em 26 de dezembro de 2004, um tsunami atingiu países do Sudeste Asiático, matando cerca de 230 mil pessoas, incluindo Deborah Garlick, de 31 anos, que passava férias na Tailândia. Acreditas que esta seja a última foto dela, feita com a câmera encontrada depois? A paciente na foto é Mainga Nazeka, 22 anos, enfermeira que cuidou de pacientes na epidemia de ebola de 1976 em Zaire. Foram 318 casos nesse surto, com mortalidade de 88%. Mainga, infelizmente, faleceu em 19 de outubro de 1976.
Em 1º de janeiro de 2011, Rinaldo Dagsar, um político filipino, tirou esta foto de sua família, sem perceber o homem logo atrás de sua filha, apontando uma arma para ele. Ele foi baleado e levado às pressas para o hospital, mas os médicos não conseguiram salvá-lo. Em 31 de outubro de 2015, Olga China publicou uma foto online de seu marido e filha prestes a embarcar no voo Metrojet 9268 com a legenda "Estamos indo para casa". Pouco depois da decolagem, o avião explodiu e se desintegrou, matando todos os 224 passageiros e membros da tripulação. O 1% mais rico dos Estados Unidos da América tem mais riqueza que os 50% mais pobres juntos. Relatórios indicam que o 1% mais rico tem até 16 vezes mais patrimônio que os 50% mais pobres. A diferença entre os mais ricos e os menos favorecidos aumentou nas últimas décadas e pode seguir crescendo. A combustão espontânea é quando um objeto com uma temperatura de ignição relativamente baixa, como palha ou carvão, começa a liberar calor, por exemplo, devido à oxidação ou fermentação bacteriana, e assim acaba pegando fogo. Uma versão ainda mais perturbadora é a combustão humana espontânea, quando um corpo vivo ou recém-falecido pega fogo sem causa aparente. Um exemplo foi a britânica Jean Safin, que morreu em setembro de 1982 aos 61 anos. Ela estava na cozinha da família com seu pai, Jack. Ele olhava distante, mas voltou a atenção quando, de repente, ela pegou fogo. Ele e seu genro apagaram o fogo com água da pia e chamaram uma ambulância. Jean foi levada ao hospital, mas morreu 8 dias depois de broncopneumonia devido às queimaduras. A família relatou chamas saindo da boca dela enquanto ela fazia sons de dragão, mas diz não saber como ela pegou fogo, já que só havia a chama piloto do fogão a gás na cozinha. No entanto, após extensas pesquisas sobre casos de combustão humana espontânea, o consenso científico é que isso é implausível e que incidentes que parecem ser espontâneos, na verdade, envolveram uma fonte externa de ignição. No caso de Diane, foi sugerido que seu pai havia batido o tabaco usado de seu cachimbo para recarregá-lo, e isso fez com que brasas acesas caíssem na roupa de nylon inflamável de Jeanne, que acabou pegando fogo. O efeito borboleta é a ideia de que uma pequena mudança nas condições iniciais de um sistema complexo pode levar a resultados grandes, imprevisíveis e muito diferentes mais tarde. Existem vários exemplos fascinantes ao longo da história. Um deles é Adolf Hitler ter sido rejeitado na escola de arte. É provável que o Holocausto não teria ocorrido se ele tivesse sido aceito. Outro exemplo é que tanto Seth MacFarlane quanto Mark Wahlberg deveriam estar no voo 11 da American Airlines, o avião que foi sequestrado e colidiu com o World Trade Center em 11 de setembro. Mas Seth perdeu o voo porque chegou atrasado ao aeroporto, devido à ressaca, e Mark teve uma mudança de planos de última hora e decidiu voar para Toronto para um festival de cinema. Há muitos relatos de pessoas que escaparam do incidente por dormirem demais ou terem outros imprevistos que as fizeram se atrasar para o trabalho naquele dia. Isso é bom lembrar se você se atrasar algum dia. Pode parecer frustrante na hora, mas você não sabe o que poderia ter acontecido se tivesse chegado na hora certa. Cerca de 600 mil pessoas desaparecem anualmente nos Estados Unidos, um dado assustador. Muitos desses casos se resolvem em até 30 dias, mas algumas pessoas nunca são encontradas. Também são encontrados 4.400 corpos não identificados todos os anos. Dados mostram que pessoas negras, especialmente crianças, são maioria nos registros de desaparecidos. Em julho de 2025, o Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas informou que havia 25.693 casos abertos de pessoas desaparecidas e 15.470 casos abertos de pessoas não identificadas. Nos últimos 100 anos, houve avanços sociais significativos em termos de direitos humanos, igualdade, saúde e educação. A expectativa de vida global dobrou, de 32 anos em 1900 para 71 anos em 2021.
Os direitos das mulheres cresceram muito, pois há pouco mais de 100 anos, elas nem podiam votar nos Estados Unidos da América e Reino Unido. A homossexualidade só foi descriminalizada pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América em 2003, derrubando leis em vários estados, incluindo Alabama, Flórida e Michigan. O movimento dos direitos civis, cujo objetivo era abolir a segregação racial, a discriminação e a privação de direitos nos Estados Unidos da América, começou há pouco mais de 70 anos. O acesso à educação melhorou significativamente, com muitos países expandindo a educação obrigatória, aumentando o investimento público e o avanço tecnológico também tornou o aprendizado mais fácil e agradável. É indiscutível que, para a maioria, a vida em 2025 é muito melhor do que seria em 1925. No entanto, nos últimos tempos, o ritmo do progresso social diminuiu e até mesmo regrediu em algumas áreas. A crise do custo de vida fez muitos lutarem para pagar contas ou comprar comida, dificultando ainda mais pensar em adquirir uma casa. Mesmo em países como o Reino Unido, onde a saúde é gratuita, a Covid e outros fatores resultaram em menos acesso à saúde, com longas listas de espera levando a mortes que poderiam ser evitadas. O clima político atual, em muitos países, ameaça os direitos das comunidades marginalizadas e a possibilidade constante de guerra está criando cada vez mais instabilidade. O progresso social não é um processo linear e pode ser visto mais como um pêndulo balançando. Períodos de avanço alternam-se com retrocessos. A Wikipédia tem várias páginas com listas de mortes incomuns em diferentes períodos de tempo. Vamos dar uma olhada em algumas do século XXI? Jane MacDonald. Durante visita a uma amiga, a jovem de 31 anos escorregou e caiu sobre uma lava-louças aberta, atingindo uma faca em pé. Ela foi levada para um hospital, onde morreu devido aos ferimentos. Uma mulher taiwanesa de 45 anos se banhou em etanol a 40,5% na tentativa de se proteger da síndrome respiratória aguda grave durante o surto de 2002 a 2004. Ela deitou no líquido às 23 horas e foi encontrada morta às 11 horas do dia seguinte pela família. O teor de álcool no sangue dela era de 1,35% e ela provavelmente absorveu o álcool pela pele. Diane Zhu. A mulher de 49 anos foi morta em North Platte, Nebraska, por uma placa do Taco Bell que caiu. A placa caiu devido aos ventos fortes sobre uma caminhonete, matando a mulher e ferindo seu marido, Mark. Tyler Mitchell. A cantora folk canadense de 19 anos foi morta por um par de coiotes enquanto fazia trilha no Parque Nacional das Terras Altas de Cape Breton, no único ataque fatal de coiotes a um adulto já registrado. Jimmy Hesseldon, de 62 anos e dono da Segway Incorporated, morreu após aparentemente cair de um penhasco em Torbark, Inglaterra, enquanto pilotava um Segway. O legista concluiu que Jimmy Hesseldon provavelmente caiu do penhasco com o Segway depois de ter dificuldades ao dar ré para permitir que um homem que passeava com seu cachorro passasse por ele. James Campbell, um homem de 68 anos de Cantonment, Flórida, havia saído de sua van Chevrolet 1995 para abrir o portão de sua garagem quando seu cachorro pisou no acelerador da van e o atropelou. Denver Lee St. Clair, de 58 anos, foi asfixiado por um atomic wedgie dado por seu enteado Brad Davis durante uma briga em Oklahoma. Após ser nocauteado, puxaram o elástico da cueca sobre sua cabeça e enrolaram em seu pescoço, estrangulando-o. Davis foi condenado a 30 anos de prisão. Ravi Subramanian, o técnico de 54 anos da Air India, foi sugado para dentro do motor a jato de uma aeronave quando ele foi ligado prematuramente pelo copiloto do avião. Atif Hakif, de 24 anos, morreu de parada cardíaca em um cinema em Birmingham, Inglaterra, enquanto procurava seu celular que havia caído. A cabeça dele ficou presa sob o apoio de pés eletrônico da poltrona. Pesquisas indicam que mais de um quarto dos americanos acredita que a Big Pharma está suprimindo uma cura para o câncer, e mais um em cada 7 considera isso possível. Essa teoria da conspiração afirma que empresas farmacêuticas lucram mais tratando o câncer do que liberando uma cura, por isso teriam interesse em esconder a solução. Porém, não há provas dessa teoria.
Vários vendedores de falsas curas na internet afirmam ter curado o próprio câncer ou o de outras pessoas com diversos tratamentos, como homeopatia ou dietas específicas, mas não há evidências de que nenhum desses métodos funcione. Confiar em tratamentos alternativos no lugar da medicina baseada em evidências é perigoso e já causou muitas mortes evitáveis. Por exemplo, Paloma Shemirane, 23 anos, faleceu em 2024 após um ataque cardíaco causado por um tumor cancerígeno não tratado no peito. Ela teria recusado a quimioterapia, supostamente devido à influência conspiratória de sua mãe. Você tem 800 vezes mais chance de morrer em um acidente de carro do que de avião? Isso não é verdade. 800 é um multiplicador alto demais. Na verdade, seria bem difícil determinar o número exato, já que isso dependeria de vários fatores. Você está comparando uma única viagem de carro com um voo, ou o tempo de viagem, ou a distância? Viajar de avião é estatisticamente mais seguro que dirigir, sendo mais provável morrer em um acidente de carro do que de avião, mas não chega a ser 800 vezes mais. Estamos mais perto de 2050 do que de 1990? Acho que é um lembrete de como o tempo passa rápido. Não vivi em 1990, então não sinto o mesmo impacto que meus pais, mas pensar que estamos entre 2010 e 2040 me impressiona. As pedras guia da Geórgia eram um monumento de granito erguido em 1980 na Geórgia, Estados Unidos da América, por um grupo que previa uma calamidade social, nuclear ou econômica. Eles pretendiam que o monumento servisse como um guia para a humanidade após o evento previsto. Embora os criadores afirmassem tê-lo construído como uma espécie de estrutura cristã, várias teorias da conspiração alegavam que ele estava ligado ao satanismo. Em 6 de julho de 2022, um vândalo explodiu as Goldstones, causando danos e levando as autoridades locais a removerem os destroços. Em 2008, o Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear lançou o Grande Colisor de Hadrons, o maior e mais poderoso acelerador de partículas do mundo. No ano seguinte, Fiona Broom descobriu o efeito Mandela. Coincidência? Não de acordo com essa teoria, que sugere que o Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear na verdade causou o efeito Mandela. Meu entendimento de física é muito limitado para fazer muito sentido dessa teoria, se é que ela faz algum sentido, então eu recomendaria que você pesquisasse por conta própria, se tiver interesse, mas em resumo, é sugerido que toda vez que o Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear ativa o Grande Colisor de Hadrons, ele transfere pedaços de informação deste universo para outro universo paralelo, e é isso que causa as mudanças que as pessoas associam ao efeito Mandela. Larry Silverstein assinou o contrato de arrendamento de 99 anos do World Trade Center 11 de setembro. Após o incidente, ele recebeu milhões de dólares em indenizações de seguros e processou companhias aéreas e empresas de segurança dos aeroportos. Larry sempre tomava café da manhã no World Trade Center, mas no dia dos ataques faltou porque sua esposa marcou uma consulta de dermatologia. Isso naturalmente gerou teorias da conspiração, sugerindo que ele esteve envolvido ou sabia do incidente, embora não haja evidências que comprovem. Serei vaga sobre o próximo assunto, pois é uma situação em andamento e não quero arriscar um strike no canal, mas acredito que você pode ligar os pontos. É uma teoria da conspiração de que um certo país tinha conhecimento de algo que aconteceu há alguns anos e que a falha em impedir isso não foi por incompetência, mas sim para que tivessem uma desculpa para escalar a situação. Acho que essa entrada, linhas do tempo alternativas da história, se refere a cenários hipotéticos em que um grande evento histórico aconteceu de forma diferente. Por exemplo, e se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial ou a Covid nunca tivesse existido? Na verdade, existe até um subreddit inteiro dedicado a isso chamado E se na História. Definitivamente vale a pena dar uma olhada se você se interessa por isso. Um post lá pergunta: e se, em vez da corrida espacial nos anos 50, fosse uma corrida pelo fundo do mar?
Uma usuária afirmou que, como os satélites da orbital surgiram depois, não existiria um sistema de posicionamento global, telecomunicações ou satélites meteorológicos. Porém, haveria mais mineração no fundo do mar, maior conhecimento da vida marinha profunda e melhor uso da energia geotérmica. Outro post perguntou: se armas nucleares não existissem, a Terceira e a Quarta Guerra Mundial já teriam acontecido? O consenso geral foi que sim, pelo menos a Terceira Guerra Mundial, porque não haveria um fator de dissuasão na forma de destruição mútua assegurada. Pouco depois do 11 de setembro, houve alguns relatos de atividades incomuns de negociação antes do evento, especialmente nas ações de companhias aéreas, levando alguns a acreditar que algumas pessoas tinham conhecimento prévio dos ataques. No entanto, o relatório da comissão concluiu que investigações extensas não encontraram nenhuma evidência de uso de informação privilegiada relacionada ao incidente. Esta entrada é sem falta de predadores ou de operações para pegar um predador e outras operações de flagrante. Acho que está se referindo a como arquivos PI parecem ser comuns. Todos nós gostamos de pensar que eles representam uma pequena porcentagem da população, mas na realidade é provavelmente muito, muito maior. Há muitos deles no programa para pegar um predador, mas muitos mais são expostos online em operações de flagrante todos os dias. Porém, a maioria provavelmente nunca é pega, especialmente quando você considera que nem todos realmente interagem com crianças e, em vez disso, apenas consomem conteúdo ilegal. Stanley Myers dizia ter criado uma célula de combustível à base de água capaz de mover um carro no lugar da gasolina. Ele apareceu na televisão com um buggy que, segundo ele, funcionava com célula de combustível à base de água. Ele disse que poderia viajar de Los Angeles a Nova York usando apenas 83 litros de água. Ele patenteou o projeto e vendeu concessões a 2 investidores, permitindo que usassem a tecnologia da célula de combustível à base de água. Eles o processaram em 1996 por temerem que a célula não funcionasse. No tribunal, 3 especialistas examinaram a célula e determinaram que não havia, aspas, nada de revolucionário na célula e que ela estava simplesmente usando eletrólise convencional. O tribunal determinou que Stanley cometeu fraude grave e teve que reembolsar os $25 mil aos 2 investidores. Em 20 de março de 1998, Stanley estava em um restaurante com 2 investidores quando, segundo relatos, saiu correndo e gritando que o haviam envenenado. Ele faleceu logo após, aos 57 anos. O legista determinou que sua morte foi causada por um aneurisma cerebral, porém, alguns acreditam que ele foi, na verdade, assassinado para que suas invenções fossem suprimidas. Um dos investidores presentes na morte de Stanley contestou os rumores, dizendo que o apoiava financeiramente há anos e o considerava amigo. As patentes de Stanley já expiraram e seus projetos agora estão disponíveis ao público, mas nenhum fabricante de veículos os utiliza, o que sugere ainda mais que suas invenções não passavam de pseudociência. O solipsismo é a teoria filosófica de que nada existe fora da própria mente? O solipsismo metafísico é o tipo mais extremo disso, sugerindo que o mundo e tudo o que há nele são apenas parte da própria consciência, e você não pode provar que qualquer coisa realmente existe. O solipsismo epistemológico sugere que o mundo externo pode até existir, mas é impossível saber qualquer coisa com certeza sobre ele. Estima-se que quase 20% dos americanos sejam alérgicos ao níquel, o que é uma pena, já que esse metal é comumente encontrado em muitos itens do dia a dia. Evitar joias de níquel é fácil, mas o níquel também está em eletrônicos como celulares, laptops, smartwatches, além de eletrodomésticos e utensílios de cozinha, como torradeiras e pias. Ele pode até ser encontrado em alguns detergentes, cosméticos e alimentos, e até mesmo pequenas quantidades podem causar uma reação em algumas pessoas. Há uma teoria de que escolas diagnosticam crianças erroneamente com dificuldades de aprendizagem para obter financiamento extra destinado a NIs.
Essas dificuldades podem incluir dislexia e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e as crianças que as enfrentam geralmente precisam de apoio extra. Por isso, as escolas recebem financiamento adicional para alunos com necessidades educacionais especiais. Embora os diagnósticos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tenham aumentado no mundo na última década, isso se deve mais à maior conscientização e métodos de diagnóstico aprimorados do que a diagnósticos equivocados pelas escolas. Alguns creem que Deus criou o universo e tudo nele, mas não se importa com a Terra ou com a humanidade. Não acredito ativamente em Deus, mas se ele existisse como dizem as religiões, seria difícil argumentar contra essa teoria. Existe tanto sofrimento no mundo, desde humanos fazendo coisas horríveis com outros humanos, até desastres naturais e doenças devastadoras. Se Deus pudesse impedir isso, mas optasse por não fazê-lo, como acreditar que ele se importa? Muitos veem a vida como um teste com punição após a morte para quem erra, mas nem todos têm oportunidade de serem testados. E quanto aos bebês que morrem poucas horas depois de nascer? Eles nem chegaram a se desenvolver o suficiente para tomar decisões conscientes. Cada um recebe cartas diferentes na vida, então se isso for um teste, certamente não é justo. Alguém que nasce no país mais pobre, sem comida suficiente, nunca terá as mesmas oportunidades e, inevitavelmente, enfrentará um teste muito mais difícil do que alguém que nasce em uma família rica nos Estados Unidos. Em 2020, uma usuária do 4chan, afirmando ser ex-funcionária de Jeffrey Epstein, criou um tópico para detalhar suas experiências trabalhando para ele. No início, ele fazia bicos na casa do Jeffrey, cortando grama e limpando. Depois ele ficou um tempo sem ser necessário, e seu gerente o indicou para trabalhos com a família Romney, incluindo Mitt Romney, político recém-aposentado. Na verdade, eu não trabalhava para o Mitt. Minha função era ser motorista de um jovem de 22 anos chamado Cole, que considerei um verdadeiro idiota. Uma manhã, depois que eu levei o Cole para casa com uma mulher, o Cole saiu e veio me dizer que tinha um problema. Ele entrou e encontrou a mulher da noite anterior morta por overdose. Cole mandou Opie levar o corpo dela a um local remoto onde outros cuidariam disso, e ele obedeceu. Algum tempo depois, ele voltou a trabalhar para Jeffrey Epstein, agora na ilha dele. Ele relatou vários acontecimentos horríveis, como um menino de 14 anos pedindo ajuda antes de ser levado de volta ao quarto para continuar fazendo sabe-se lá o quê. Outra vez, ele e 2 colegas mataram um jovem que também trabalhava lá e foi pego com um celular. Eventualmente, Original Poster parou de postar, depois de afirmar que planejava tirar a própria vida no dia seguinte porque não conseguia viver com o que havia feito. Ninguém sabe ao certo se ele estava dizendo a verdade. Muitos acreditavam que a história era falsa, porque não havia provas para sustentá-la, e qualquer um pode dizer qualquer coisa na internet, mas não é como se as afirmações feitas na história fossem tão inacreditáveis assim. Curiosamente, apenas 8 horas após a última postagem da Original Poster, Ghislaine Maxwell foi presa. Isso provavelmente não teve nada a ver com o post no 4chan, ou com as informações que a Original Poster afirmou ter enviado para a Cable News Network e outras empresas de mídia, mas é uma coincidência interessante. Você provavelmente nunca ouviu falar de um Cole Romney, então pode presumir que a Original Poster simplesmente inventou esse cara. Mas na verdade, um homem com esse nome realmente existe, e é primo de 2º grau, 2 vezes removido, de Mitt. Não sei se os outros detalhes sobre esse cara conferem com o que a Original Poster falou. Ele é casado, tem 2 filhos, foi estudante de medicina, oficial da Força Aérea dos Estados Unidos da América e tinha um negócio com a esposa fazendo luvas para crianças. Por isso, não parece ser o tipo de pessoa que aos 22 anos teria participado do descarte do corpo de uma mulher após overdose em sua presença, mas nunca se sabe. Vale ressaltar que houve um artigo sobre Cole em outubro de 2020, mais de 3 meses após o post no 4chan, mas pelo que pude perceber, não havia informações sobre ele online antes disso. Acho que é meio uma piada que as centopeias domésticas estejam na base desse iceberg, mas elas são realmente assustadoras.
Não me lembro de ter visto uma até uns 2 anos atrás, quando fiquei em um Airbnb e encontrei cerca de 10 delas, inclusive uma saiu do ralo durante o banho. Foi um evento traumático, apesar da aparência, elas não ameaçam os humanos. Elas raramente picam, pois têm dificuldade em perfurar a pele e só o fazem se encurraladas ou manuseadas agressivamente. Gostaria de saber sua opinião nos comentários e sugestões de temas para abordar no futuro? Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Um enorme obrigada aos meus membros Kofu e aos membros do canal, cujos nomes estão aparecendo na tela agora. Eu realmente agradeço o apoio de vocês. Obrigada por assistir e eu te vejo na próxima vez em um novo vídeo.